Voltamos com o segundo bloco do programa Tudo de Bom. Nesse segundo bloco vamos continuar falando sobre comportamento e a criança que há dentro de cada adulto, né? Então, Ricardo, quais são os aspectos positivos e negativos Da psicologia de ser de criança. estender essa criança? Ah, Porque hoje em dia, socialmente, você não tem mais o adulto, já tem a figura do adulto docente, né? exatamente. Então, quais são os aspectos positivos e negativos também em relação à criança, que cada vez está sendo mais transformada no mini-adulto, né? Isso. Até a década de 50, 60, existia essa figura do mini-adulto. Então, não se respeitava a fase da criança, a fase lúdica, a fase de criatividade, brincadeiras. Encaravam ela como um mini-adulto e ela tinha que se comportar Inclusive como um nas mini-adulto. roupas, né? Ela ia pro Tudo, colégio tudo. como se fosse um terninho, É, gravata. Ridículo. Então não existia compreensão nessa fase desse mini-adulto. Hoje em dia, se criou... antes a gente saía dessa fase de criança, ia para adolescência, depois da adolescência a fase adulta e a velhice. Então praticamente eram 4 fases. E da Hoje velhice, existe, fecha a tampa. Caixão. Isso. Hoje em dia existe essa fase do adultocente, que é justamente de 30 a 35 anos, onde os adultos continuam tendo hábitos que as crianças... hábitos de criança, só que numa relação de adulto. Então, é uma nova forma. Por exemplo, adultos que jogam videogame, que nem a gente joga, adultos que assistem seriados, adultos que ainda muitas vezes moram na casa dos pais e demoram para sair da casa dos pais, não porque eles têm que sair antes, existe uma pressão social que essa pessoa tinha que sair da casa do pai. Hoje em dia, não. Ele sai quando ele quer e por opção. Então, ele faz mais do que ele quer. Existe uma relação diferente voltada para essa parte do adolescente, que é uma fase de desenvolvimento ainda. Quais Só que são os ela aspectos negativos disso? O aspecto negativo é que a pessoa se acomoda. Então, o período de acomodação ele é muito maior, porque hoje a vida, em certos aspectos, ela se tornou mais difícil e outros se tornou mais fácil, porque é cômodo, às vezes, ficar na casa dos pais, é cômodo não se desenvolver como adulto, não ter essas obrigatoriedades. Só que essa fase de adolescente, a pessoa avalia, pô, isso aqui na casa do meu pai tá bom, isso aqui eu tenho meu dinheiro, isso aqui eu tenho tudo que eu quero para curtir, para ter uma vida boa, por que eu vou sair para uma vida onde eu posso perder tudo isso e não ter estabilidade ou até ter uma vida inferior? O ruim é que geralmente a pessoa se acomoda nessa fase. O positivo é que, querendo ou não, ela tem... ela postergando essa etapa de adaptação para a fase adulta, quando ela chega nessa fase adulta, ela chega mais preparada. Quanto mais a gente demora para pular de uma fase para outra, é melhor. Isso não quer dizer que seja ruim. Antes, o pessoal defendia que com 21 anos de idade, você estava preparado para entrar no mundo social, para fazer as socializações. Era o que, digamos, a criança perfeita, quando ela chega, depois da fase de absorção, quando ela é criança, a fase de modelação, até os 12 a 13 anos de idade, que é essa parte de aprendizagem, conceitos. Aos 21 anos de idade, antes a gente acreditava que a pessoa estava preparada. Isso a gente sabe que hoje não é verdade. Tanto é que a pressão de estudo, de faculdade, é para criar... Mercado de trabalho. Mercado de trabalho, é que 21 anos a pessoa está preparada. E a gente não é o que a gente enxerga. Nosso avô com 21 estava casado com filho, agora hoje em dia... Casado com os filhos com vocês, já netos. Já, Já lá. Então, quer dizer, ele reprimia algumas fases dessa, ele não curtia cada etapa como deveria curtir, deixava brechas. Então eu posso fazer minha coleção de bonecos, Deve. de super-heróis, Continuar posso ler tomando- histórias e quadrinhos, tomando danoninho, posso ter leitinho. camisa de super-herói. Todinho, né? Muitas pessoas gostam de tomar todinho. Não, é bom. Nada Não Não dá impede. pra fazer um todinho daquele jeito. Eu sou chefe, não dá. Não dá. Como não dá? Não, Vou Qual é a fazer mística do todinho. todinho? não tem mistura Aquele da certa, caixinha. Cara, você bate no da liquidificador, não faz, você não põe leite dá. condensado, Você deixa na muda a marca do geladeira, leite, né? não Deixa na geladeira. nem- Toma no mesmo canudinho pra ver se é o canudo. Cara, não tem jeito. Isso não é ruim, porque cada fase dessa bem vivida, você não vai querer viver ela novamente. Você viveu bem. Por Encerra exemplo, o ciclo, né? o que é muito comum, até antes da nossa geração? Nossos pais querendo ter netos urgente e adorarem os netos, idolatrarem os netos, por quê? Porque eles não viveram bem aquela fase. Você pode ver que existem... A fase de pai, quando o exatamente, filho era criança. Exatamente, e a fase dele propriamente dita. Você vê que os avós de hoje, eles são muito mais envolvidos com a criança. A impressão que dá é que os avós querem brincar mais do que a própria criança. Por quê? Porque aquela fase não foi bem desenvolvida, ela não teve como curtir bastante aquela fase. Outra coisa que eu também acho assim que favorece essa extensão é o tipo de diversão e opções que você tem de lazer. Quem já foi pra Disney aí, não interessa a idade que foi, mas assim... Você tem brinquedo para adulto. Exatamente, Mas pra assim, criança. você vai... Nem pode, abaixo de 12 anos, alguns brinquedos lá. Exatamente. Além disso, e fora que... É por altura lá. Por altura, Imagina, mete a eu fui criança barrado em naquele vários, né? elevador lá que desce. Imagina. Ele chega depois, né? Fica- Ele desce, ele fica lá. Mas assim, o fato é que
não só na apresentação do brinquedo, porque o brinquedo tem todo a entrada dele, tem filme, tem um monte de coisa, tem todo o envolvimento até você de fato sentar no carrinho ou começar a passar o vídeo. Mas por mais sério que você seja, devido ao ambiente, ao clima, você acaba voltando a ser criança mesmo. Não, completamente. E você fica meio idiotizado. Porque assim, você tá tão envolvido no ambiente, no mundo que você perdeu a hora, que você é capaz de ver um Mickey, um Pato Donald, você não ter a racionalidade de falar assim, ah não, peraí, tem um mané ali dentro que tá torrando que nem um animal, e aí tá fantasiado, eu vou... Mas não, é aquela é o vontade... Mickey, e aquela é o próprio Mickey. você aquela tá vendo vontade ele é o mastro. E a vontade de dar um chute na bunda do Mickey, não é? Não, Eu na tive bunda esse do Pato prazer, Donald. eu tive esse prazer, Na bunda do Pato Donald. tá registrado em foto, eu tive esse prazer, porque assim, os esquilos dão, cara, é um negócio tão macio assim que você tem vontade de dar... Eu tive essa satisfação, apesar que eles andam com segurança, são astros lá. Mas o fato é que assim, essa diversão você pega, por exemplo, o parque do MGM que é de filme, você tem brinquedos antigos, como, por exemplo, Star Wars, Indiana Jones, que eu duvido que um moleque de 10 anos vai chegar lá e sabe o que é, não vê. Indiana Jones. O Indiana Jones mesmo. Você vê assim, os adultos, cara, toca a musiquinha lá, e aí você tá vendo lá. Cara, tem gente que levanta, aplaude, grita. E quem entendeu? vai volta também com uma bagagem grande, né? De quinquilharia. Não, bagagem de muamba A mesmo. gente pode falar que todos os nossos brinquedos, todos os bonecos que a gente mostra, todos os nossos cenários aqui do programa não são alugados, não são patrocinados, são nossos mesmo, tá? Exatamente. E antes, assim, nas outras décadas, era recriminado. Ou você era adulto ou você era criança. E existia uma obrigatoriedade, principalmente do homem, dele ser logo um homem, dele se comportar como um, dele Eu conversei, reprimir, inclusive, comporte essas como outras homem, fases. cara. Vire homem. eu conversei com um psicólogo antes de fazer uma reforma no meu quarto. E eu falei para ele que eu tinha 2 projetos. Um, que eu ia ter livros, tá, um projeto mais sério, e o outro era totalmente o contrário, que eu ia ter paredes coloridas, que eu ia botar tudo muito infantil, bola de futebol, bonecos e tal. Aí ele me deu um conselho com seriedade, falou, olha, se eu fosse você, eu fazia um ambiente infantil, que era o que eu menos queria. Até porque ficaria mais caro também você pintar, decorar coisa de criança. Ele falou, olha, porque a gente já vive no mundo adulto o tempo todo. Exatamente. Você ter no seu ambiente um local onde te remete à vida infantil, Então a você boas tá lembranças. endossando o Michael Jackson com a Exatamente. Neverland. Com a ilha da fantasia, isso aí, com a ilha é. da Terra do Nunca. Se ele botar a Não, venda, é você porque- faz uma proposta. Na hora. Assim, Por exemplo, recentemente minha tia fez uma casa na árvore pro meu primo, de 2º grau, meu priminho que tem 2 anos. Os adultos, eles se encantam mais com a casa na árvore do que a própria criança. Ela também fica encantada. Mas eles estão se remetendo à infância deles. Como acontece também com os baby boomers. Exatamente. Que compram carros conversíveis, que compram roupas da década quando eles eram Quer se novos. sentir mais novo. Para eles se sentirem mais jovens. Então é bom você ter no seu ambiente um local onde você gosta de um personagem, você tem um ambiente que te deixa mais jovem, que te anima, porque o tempo todo no mercado, quando você sai de casa, você tem pressão de mercado, você tem pressão de concorrente, você tem uma série de problemas. Quando você está no seu ambiente, você tem que se fortalecer. E uma maneira de você se fortalecer é você se remeter às memórias antigas que te dão prazer, que te dão força, Te que confortam, dão né? conforto. uma mania que eu tenho, que eu mantenho muito forte, meu quarto era desarrumado, continua sendo, e eu acho que sempre vai ser. Não, mas aí já é Quais são desordem. as quinquilharias ou os brinquedos ou algo que vocês guardam que mais te remetem à fase infantil? Começando por você. 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 Olha, você. como Considerações eu finais. considero videogame não infantil, como eu já disse, eu acho que é... Tira o videogame. Ele estimula, inclusive, a outro inteligência. bicho, sem ser o videogame, outra coisa. Então, Nem a coleção de filme pornô que você tem. não é infantil também. Eu acho que pouca coisa, eu acho que mais a atitude, assim. O bom humor e a despreocupação. Como algum brinquedos, bonequinho, pra mim isso aqui é coisa de gay. Entendeu? Não tem, né? Deixa eu te dar um mini neto. Vou te dar um mini neto pra ver Não, se mas ele- Entendeu? eu compartilho com o Kikinho dessa, não da opinião de que é coisa de gay, mas que eu não tenho apego aos bonecos e tal, mas é mais No comportamento. Eu tenho uns